Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que vocês tenham tido um excelente carnaval. A gente vai dar início a mais um call mensal do CAM. Obrigado pela participação de vocês. A gente vai seguir a ordem de sempre. Vamos começar com o Paulo Valca, nosso economista-chefe, falando um pouco de cenário macro aqui e lá fora. Depois a gente vai passar a palavra para o Pedro Adré, que vai comentar um pouco sobre o mercado de juros e exposições. Depois o Fernando Chibante vai falar um pouco sobre o mercado de moedas. A Petrônio, na sequência, falará sobre o mercado de crédito privado. E, por fim, o Duda Rocha vai falar sobre o mercado de ações. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem mandar ali no Q&A que a gente tenta responder ao longo do call ou ao vivo. Paulo, pode começar, por favor. Perfeito. Boa tarde a todos. Começando o call com os Estados Unidos, né, acho que foi o foco do cenário desse último mês, o primeiro mês completo do Trump como presidente dos Estados Unidos, e foi um mês que ele realmente intensificou a atuação, né? Acho que tem a questão das tarifas de forma muito presente ali nessa janela. Tem duas estratégias, uma estratégia que está sendo aplicada na China, que as tarifas realmente estão sendo elevadas de forma mais consistente, e tem uma outra estratégia que está acontecendo principalmente com o México e Canadá, que a gente tem tido uma série de ameaças e enfim, retirada dessas tarifas, né? Então, assim, na parte que toca tarifas nos países vizinhos, tem sido uma questão mais turbulenta, mais aberta à negociação, mas também a gente tem que lembrar que o impacto inflacionário acaba sendo muito direto nos Estados Unidos. Tem alguns bens, especificamente carros, que são bastante integrados na produção, que, enfim, teria um impacto relevante ali na inflação americana. Então, o que a gente vai acabar tendo com essa dinâmica, tanto uma quanto na outra, o choque de oferta negativo que a gente tem. De um lado, um impacto em cima da atividade, mas com preços subindo, né? Isso não é um cenário que acaba sendo ruim. Aí a gente tem que lembrar que, em cima dessa questão das tarifas, que acaba atingindo mais a inflação de bens, nós temos também a questão das políticas imigratórias, tanto na deportação em menor escala, mas eu acho que principalmente no fluxo de entrada, na contenção do fluxo de entrada, que acaba limitando a oferta de mão de obra e afeta a inflação de serviços também nos Estados Unidos. Então, a gente tem esses dois vetores que, enfim, tornam aí mais desafiador o trabalho do Fed na condução da política monetária, né? E tem uma outra vertente também desse início mesmo efetivo ali do Trump, que é a questão também geopolítica, né, onde ele adotou uma postura bastante dura com a Ucrânia e basicamente retirou o apoio ao país e se aproximou um pouco mais da Rússia, né? Enfim, isso acabou gerando como resposta uma postura mais ativa dos países da Europa no auxílio à Ucrânia, né? Destaque aí para a Alemanha, que também tem uma perspectiva ali de aumentar o gasto com infraestrutura, então tem um estímulo fiscal esperado vindo ali da Europa, e principalmente no setor de defesa, mas em alguma medida também no setor de infraestrutura alemão, né? Isso também tornou o ambiente mais complexo para o ECB, né? Acho que a política monetária fica num papel mais delicado ali, dado que você tem um estímulo adicional que não estava previsto, e vai demandar mais cautela do ECB, que provavelmente ainda faz um corte, mas depois provavelmente vai fazer uma pausa
nesse ciclo. Então, a gente tem um ambiente, de forma geral, mais complexo para políticas monetárias em países desenvolvidos. E isso acaba tendo uma repercussão global, consequentemente, importante, né? Aqui no Brasil, a gente teve um mês também razoavelmente turbulento. Acho que esse começo do ano ele tem sido marcado por uma queda da aprovação presidencial, né, e eleitorados tipicamente associados aos eleitores do atual presidente, e isso causou uma resposta, né, uma necessidade de uma resposta ali em cima desse eleitorado, em cima de estímulos para a economia. Então, a gente tem desde coisas como uma tentativa de baratear o consignado para o setor privado, né, que no longo prazo vai ser até um projeto bom, né, um projeto que vai aumentar, vai diminuir a assimetria de informação, vai ajudar essa linha de crédito a crescer, que é uma linha mais barata. Isso vai ajudar, inclusive, a política monetária no longo prazo, porque a política monetária fica mais potente no longo prazo, com estoque maior de crédito. Mas acontece no momento que o Banco Central está tentando desacelerar a economia para convergir a inflação para a meta, né? Então, a gente tem desde essas medidas do consignado, mas tem também a liberação de mais FGTS. Chegou a ser aventada a possibilidade de um reajuste no Bolsa Família, que posteriormente foi descartada, mas, enfim, acho que mostra ali uma tendência a gerar uma resposta, né? Então, eu acho que a discussão de melhora da comunicação, ela continua, né? A comunicação do governo continua no radar, mas numa linha adicional a gente tem medidas concretas também sendo anunciadas, né? E uma coisa que também tem acontecido com bastante força é essa discussão sobre o preço de alimentos, né? O preço de alimentos subiu bastante ali numa janela que começa no final do ano passado. Isso tem também um impacto em cima de confiança do consumidor, inegavelmente, e o governo também está sendo pressionado para gerar algum tipo de medida para aliviar esse movimento. O presidente, inclusive, hoje está em reuniões com o setor de alimentos, mas no final do dia deve ser anunciada alguma medida ou algumas medidas para, enfim, tentar combater esse movimento. O que a gente tem hoje de concreto, de coisas que já vazaram na mídia, são medidas relativamente brandas que não vão mudar muito a perspectiva de inflação que a gente tem para esse ano, né? Acho que até agora, pelo menos, não tem nada com efeito muito relevante. Então, segue um ambiente de inflação mais pressionado, né? E aí, na outra direção, o que a gente tem visto dos membros do Copom, na verdade, é até uma moderação do discurso, né? A gente tem visto alguns diretores, inclusive diretores com perfil mais conservador, falando que a política monetária já está num patamar restritivo, ela vai com o guidance que já foi dado para um patamar muito restritivo, né? Então, dando uma sinalização que, tudo bem, o 14,25 continua ali como cenário principal e a barra para se desviar dessa estratégia está alta, então eles vão efetivamente entregar isso na reunião de março, mas qualquer coisa adicional a isso vai ter que ser avaliada, né? Então, acho que o sinal ali que o ciclo de aperto monetário está se aproximando do fim, esse sinal está forte, mesmo no momento que as expectativas de inflação continuaram a deterioraram menos do que no ciclo entre cupons que terminou na reunião passada, mas ainda a gente teve uma piora desde o cupom de janeiro. Então, acho que essa estratégia também ela bota ali uma convergência, uma dúvida na convergência da inflação para a meta, né, assim, ou para algum patamar, né, enfim, deixa um pouco em aberto ali
a percepção sobre a condução da política monetária, né? Qual é o objetivo do BC, em qual janela ele quer trazer essa inflação de volta para a meta. Isso tudo fica um pouco mais nebuloso com a comunicação recente feita ali pelos membros do Copom. Bom, acho que esse é o cenário econômico em linhas gerais, e com isso eu passo então para o Pedro para falar do mercado de juros. Obrigado, Paulo. Bom, boa tarde a todos, dando sequência aqui para o mercado de juros, na parte de multimercados. Acho que o Paulo já tocou nos principais pontos aí do que aconteceu no mês passado. A gente tem visto bastante volatilidade, mas a relevância, sem dúvida nenhuma, os holofotes estão todos voltados aí para qual o ritmo, qual a política que o Trump vai implementar nesse fronte fiscal, de tarifas e imigração. Esses headlines continuam causando bastante ruído, mas o que a gente viu ao longo desse último mês de fevereiro, a narrativa, que eu acho que fez bastante preço ao longo do mês, foi um pouco a narrativa de que no fronte fiscal o governo americano ia focar no corte de gastos através do DOGE, com a redução, o aumento da eficiência do governo federal, com a redução do staff do governo federal, corte de gastos. Essa narrativa acho que fez bastante preço ao longo do mês, e a gente observou um fechamento de taxa nos Estados Unidos bastante relevante, né? As Treasuries fecharam aproximadamente 30 bases no mês, em relação, enquanto os outros países, foi um fechamento bem mais expressivo nos Estados Unidos, né? O movimento contra a Europa agora até bastante agudo, com essa abertura que a gente está vendo de Alemanha. Mas essa narrativa, eu acho que predominou junto com um ponto que o Paulo já tocou aqui, do impacto que essas tarifas podem ter na atividade econômica americana, né? Como um choque de oferta negativo, tanto elevando preços e derrubando a atividade econômica. Então, o mercado ficou muito sensível a esse tema, e todos os headlines que saíam nessa direção, né, trigaram esse movimento de fechamento de taxa, e o mercado com bastante receio, né, de que essa agressividade do Trump, apesar de muitas idas e vindas, que isso vai ter um impacto grande na confiança dos agentes econômicos, e isso inevitavelmente vai trazer a atividade econômica para baixo. Inclusive, a gente tem visto as projeções do Atlanta Fed, né, que divulgam projeções up-to-date aí de PIB. A gente está vendo um dado de PIB para o primeiro trimestre dos Estados Unidos perto de 2,5 negativo, muito por conta do trade balance, que tem um impacto muito forte, porque a gente está vendo uma aceleração de importação muito grande, né, com medo da implementação das tarifas. Mas então esse tema de recessão americana foi muito determinante no comportamento da renda fixa lá fora. A gente tinha comentado aqui no mês passado que tínhamos voltado a carregar posições tomadas em juros nos Estados Unidos, em cima de uma visão, uma continuidade do excepcionalismo americano, uma inflação que estava começando a reacelerar, e a gente estava vendo riscos do Fed não entregar o corte de juros que estava precificado no mercado, e até considerando um risco de uma eventual elevação de juros lá na frente. A gente estopou essas posições por conta da performance. Acho que a incerteza está grande, a volatilidade da renda fixa americana está muito intensa. A gente continua com viés tomador para a curva de juros dos Estados Unidos. Hoje, no vértice de um ano, a gente vê precificado aproximadamente 70 bases de corte de juros, então os 3 cortes nos Estados Unidos. Teve um fechamento de spread relevante com relação à Europa. O spread, que era de juro terminal de aproximadamente 200 bases, acho que se reduziu para 150 bases agora, com essa abertura muito forte de Alemanha que a gente viu recentemente, que a gente vai comentar aqui. Mas a gente acredita que, a despeito dessa incerteza toda, o pragmatismo vai prevalecer, né? E eu acho que, se o governo americano entender que isso vai ter um efeito muito grande na atividade econômica, eles rapidamente vão voltar atrás. É isso que a gente tem observado, né? Na virada do mês, o Trump falou que ia implementar aí as tarifas contra México e Canadá. O mercado fez um sell-off grande, né? Ficou uma pressão gigante no mercado, e ele rapidamente se ajusta. Então, acho que existe um nível de pragmatismo, apesar disso não estar sendo dito, né? A gente vê o secretário do Comércio, o secretário do Tesouro, né, dizendo que o governo não vai ser levado pelas reações de Wall Street, mas acho que eles levam isso muito em consideração. Então, a gente continua acreditando no pragmatismo, a gente continua acreditando que
que a economia americana vai ficar bem, né, que é um governo muito pró-business, então tem muitas medidas aí a despeito desse ruído de curto prazo que acho que vão dar apoio para a atividade econômica. E, além disso, a inflação é, ainda não está num patamar que deixa o Fed muito confortável. Então, a gente não vê o Fed entregando essas quedas que estão na curva agora, então a gente mantém um viés tomador de juros nos Estados Unidos, apesar de não ter posições nesse momento. E eu acho que cabe destacar aqui também o movimento que aconteceu de juros na Europa, mas recentemente, hoje teve uma reunião do Banco Central Europeu que entregou a queda de 25 vezes. Existem dúvidas aí se ele vai entregar mais uma, mas o grande tema na Europa é esse pacote de estímulo fiscal da Alemanha de 800 bi de euro. É um número muito, muito forte, que fez um preço gigantesco na renda fixa alemã, né? A gente viu uma abertura de juros esses últimos dias, que foi a maior abertura de juros em 3 décadas, então realmente é um movimento muito forte. Eu acho que é uma placa tectônica muito relevante que está se movendo. Então, com isso aí, fazendo preço, a gente não vê a renda fixa aí de países desenvolvidos fazendo um movimento de fechamento de taxa expressivo. Então, a gente continua com esse viés tomador. Eu acho que é importante esse reposicionamento da Europa. Isso também, esse diferencial de juros tem sido muito determinante para o comportamento dos ativos. A gente vai comentar no comportamento da moeda, né, que acho que foi muito impactado por isso também. Tá? E sem comentar também que os efeitos positivos que isso vai ter, né, para a atividade econômica na região. Então, acho que isso é muito importante. Então, a gente está com risco reduzido lá fora, apesar de manter um viés tomador, tá? E está muito importante a gente olhar para o cenário internacional, que isso está sendo muito determinante também para o comportamento doméstico aqui, né, no Brasil. Que a gente viu ao longo do mês, aqui traduzindo para Brasil, o mercado teve até um comportamento benigno ao longo do mês de fevereiro. Acho que é muito elevado. A gente tem questões locais aqui, esse Copom um pouco mais novos, como o Paulo já citou, com esse board querendo já desenhar o final do ciclo de aperto monetário. Acho que isso foi uma pressão baixista para a parte curta da curva de juros, e ao mesmo tempo colocando uma pressão estipadora, né, os versos mais longos mais pressionados. A gente teve esse cenário internacional de risco, de desaceleração, acabou impactando muito aqui o DI no início do mês. A gente reduziu as posições tomadas, né, na metade do mês, mais ou menos, que o mercado estava com uma performance muito positiva, mas depois acho que a idiosincrasia acabou falando mais alto. A gente veio chegando aí no final de fevereiro, com essa reforma ministerial, vamos dizer assim, que frustrou um pouco o mercado. A gente também teve dados do mercado de trabalho, o CAGED, foi um número muito forte. O mercado estava se apegando muito nesse número, né, para tentar fechar esse cenário aí de uma desaceleração econômica mais forte, né, uma discussão que o próprio Banco Central trouxe para a mesa no último Copom, quando ele veio falar de uma desaceleração que poderia impactar as tomadas de decisão de juros. Então, o mercado está se apegando muito nesse cenário, mas por quê? De novo, porque o Banco Central trouxe esse assunto para a mesa. Mas, assim, olhando os fundamentos, a gente não acredita que nada se alterou aqui. Existe esse fantasma, né, de uma desaceleração que eu acho que seria muito bem-vinda se o governo pudesse aproveitar disso, mas não parece que vai ser o caso, porque vem essa questão da popularidade, que eu acho que foi um outro movimento muito importante. O Paulo já comentou, né, a rejeição do atual governo muito elevada, as simulações de eleição mostrando aí um cenário mais dividido, mesmo com a economia crescendo forte, desemprego baixo, você gastando muito, mesmo assim o governo não está conseguindo votos, não está conseguindo combater essa queda de popularidade. A gente está vendo o governo reagir, falando de medida, pé de meia, FGTS, crédito consignado, desoneração de imposto de renda. Então, é aquele governo que tá apertando todos os botões ao mesmo tempo. A gente acha que isso continua. Mas o mercado é curioso, que às vezes ele tenta criar essa narrativa de tentar antecipar um pouco o resultado das eleições, mas na nossa visão, isso não vai ser um driver perene de fazer preço positivo. Primeiro, porque as eleições estão muito longe, e segundo, que a direita ainda se mostra muito desorganizada, né? Então, não está nada claro qual vai ser a alternativa à plataforma da esquerda no ano que vem. Então, mas isso, sem dúvida nenhuma, pode ser um limitador da piora de Brasil. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar no detalhe, mas eu acho que talvez o Brasil não consiga piorar tanto, apesar do fundamento tão ruim, porque vai ficar sempre essa esperança de que em outubro do ano que vem pode ter uma mudança de governo aí numa direção
mais conservadora, assim, do ponto de vista fiscal, né? Então, mas assim, a gente, de novo, nossa percepção de fundamento aqui não mudou. A curva hoje projeta uma Selic terminal de perto de 15,20, 15,25, ou seja, o Copom entrega esses 100 days agora, daqui a 2 semanas, e depois entrega mais 60 days, uma de 25, a Selic encerrando perto de 15,20, parece pouco prêmio, na nossa opinião, haja vista o tamanho da desancoragem das expectativas de inflação que a gente tanto fala aqui. Eu acho que o Copom deveria estar com uma postura mais conservadora, sinalizando que poderia tomar mais medidas à frente, né, caso não observe essa reancoragem das expectativas, mas o que a gente está vendo é o contrário, o Banco Central olhando para uma possível desaceleração para poder encerrar o ciclo de aperto, porque já acredita que o juro está extremamente contracionista. Dito isso, a gente mantém um viés tomador de juros aqui no Brasil. As posições estão pequenas por conta da relevância que o mercado cenário internacional está tendo. A gente está vendo essa volatilidade nos Estados Unidos, isso tem transbordado aqui muito para o Brasil. Então, por isso, a gente está navegando com risco um pouco menor, aguardando uma oportunidade aqui para voltar a aumentar essa posição com viés mais negativo de Brasil. Então, acho que resumidamente é isso. Passo para o Chibante aí para falar de moedas. Obrigado, boa tarde a todos. Acabou que a gente teve no mês de fevereiro um mês de bastante volatilidade na parte de moedas, mas se você pegar no mês a mês, aí olhar o dólar index, você não teve tanta variação assim. Foi um mês onde sacudiu bastante, mas no final das contas não teve grandes impactos assim no mês a mês. Eu acho que o que explica uma parte que motiva isso aí, acho que essa disputa entre essas narrativas que o Pedro mencionou. Você tem, por um lado, essa questão aí da moderação, eventual moderação dos Estados Unidos aí por conta de um fiscal eventualmente melhor, e, por outro lado, essa questão toda das tarifas, né, que joga para um lado de dólar mais forte. Então, você fica nessa dúvida entre o dólar mais fraco e o dólar mais forte. Acho que acabou que o mercado vem trabalhando com essa vol mais alta muito por conta dessa questão. A gente aqui segue com a cabeça ainda, né, no final das contas, a gente acha que a gente vai ter o dólar vai acabar prevalecendo no final das contas. Essa questão das tarifas para a gente, eu acho que vai ser uma coisa, nos parece ainda muito mal precificado assim, no mercado, mas por conta desse aumento de vol, a gente optou por reduzir uma parte das posições aqui. A gente tem a posição que a gente gosta, que é comprada em dólar contra o euro, e a gente, na segunda metade do mês passado, a gente acabou em níveis até bastante razoáveis. A gente optou por reduzir bastante a posição. Eu acho que no caso do euro, especificamente, são múltiplos fatores aí. Você tem essa questão da tarifa, que eu acho que joga, obviamente, para um lado de mais pressão em cima do euro, não só por conta da pressão direta em cima do euro, mas também da pressão indireta que um aumento de tarifa gera na China, por exemplo, que é o maior parceiro aí da Europa. Mas, por outro lado, você tem a questão que você teve um impacto possível, né, cessar-fogo, a parte do geopolítico aí também jogou a favor do euro, e essa parte que o Pedro mencionou aí, e o Paulo também, na parte do gasto fiscal também da Alemanha, né, essa recomposição aí de gastos, né, militares e para a infraestrutura. Eu acho que acho que a novidade aí recente, tem um impacto muito forte, já fez preço aí, bastante preço aí no euro, né, acho que por conta aí do impacto via diferencial de juros aí de Europa e Estados Unidos. Mas, na nossa visão, acho que a nossa cabeça aqui é de que ainda de buscar a venda no euro, foi um movimento bastante expressivo. Então, acho que o próximo movimento aqui é voltar a estar devagarinho aqui, recompondo aqui as posições short no euro ao longo desse mês de março, tá? Além disso, a gente segue com as posições aqui compradas em dólar contra o real. Acho que aqui no caso específico aqui do Brasil, você segue, né, com uma saída financeira, principalmente, segue bastante forte, né? A gente teve, ao longo do mês de fevereiro, perto de 5 bi de saída na parte financeira. Então isso já soma quase 10 bi de saída financeira no ano.
que para a época do ano é bastante significativa, uma saída bastante forte. Eu acho que os fatores aí que explicam, principalmente que o Pedro mencionou também, é um Banco Central que está telegrafando aí que quer parar de subir juros. Você teve nessa questão, obviamente, que o quadro fiscal preocupa bastante, e também agora acho que se soma também a um quadro político mais frágil, né, com o mercado tinha com uma expectativa grande em relação a essa mudança aí no ministerial. Acho que a mudança acabou sendo até para o lado pior. Então, acho que tem dois fatores aí adicionais aí que jogam aí em cima dessa posição, para ter essa posição short no real. O que a gente fez de diferente aqui, para mitigar um pouco do carrego contra, a gente está vendendo em cima da posição de futuros, a gente está vendendo call fora do dinheiro, tá? Então, financia pelo menos se não toda, pelo menos uma parte aí do carrego negativo dessa posição. Além disso, a gente colocou também no book uma posição recente, né? A gente começou a colocar uma posição comprada em dólar contra o peso chileno. Eu acho que tem alguns fatores aí que jogam a favor também dessa posição. Acho que o peso fez um movimento de apreciação muito forte, né, ao longo não só ao longo do mês, como ao longo desse ano. E eu acho que muito por conta aí a gente vê o peso aqui como uma proxy da moeda da China, e eu acho que o fato do Trump ter sido mais light inicialmente, do que se esperava em cima da China, eu acho que acabou gerando uma tirada de expectativa em relação às tarifas aí, e eu acho que acabou fazendo com que o cobre também subisse um pouco também, então teve um rally bastante expressivo também, e eu acho que acabou gerando aí uma pressão bastante forte de apreciação no peso chileno. A gente está vendo como uma oportunidade, uma certa complacência aqui do mercado com essas tarifas aí que vão vir para cima da China, e aí estamos começando a montar uma posição em cima desse call também. Acho que também é uma economia que está trabalhando com juros bastante baixos também, então eu acho que isso aí joga a favor também. E tem um técnico também que, na nossa visão, também parece bastante favorável aqui para começar a ter uma posição comprada em dólar, tá? Então, acho que é basicamente isso. Aqui na parte de moedas, eu passo para o Duda para fazer as considerações. Na verdade, eu passo para o Petrônio fazer as considerações de crédito. Obrigado, Chico. Boa tarde a todos. Tentar fazer o resumo aqui, né, que o Paulo, o Pedro e o Chico já comentaram, mas assim, eu acho que a gente teve muita notícia ao longo do mês passado, e na margem notícias assim que geram volatilidade e até uma visão de que o juro fica mais alto em alguma medida, e ainda assim os mercados com muita vol, mas não tiveram nenhum movimento muito relevante, muito expressivo, assim, direcional, né? E o mercado de crédito já vinha no comportamento melhor ao longo de janeiro, e eu acho que consolidou isso ao longo do mês de fevereiro, é, mostrando que assim, esse patamar de juros já está meio que digerido por parte do mercado. É, os fundos estão com um bom desempenho, né, de crédito de forma geral, de renda fixa. Os investidores ainda continuam querendo alocar, principalmente em fundos mais conservadores. Isso traz o benefício do fluxo para fundos de renda fixa ou fundos de crédito. Isso a gente já tem verificado, porque se você pegar dezembro e janeiro, foram meses onde a gente teve alguma saída. Janeiro já é uma saída menor, mas fevereiro, dos fundos que a gente acompanha de crédito, eles já tiveram uma captação positiva, ainda que marginal, né? Mas lembrando que as operações de crédito, naturalmente, via pagamento de juros ou amortização de principal, fazem com que as pessoas tenham mais caixa. Isso gera um técnico bem favorável, e os fundos já estavam com a posição de caixa nossos aqui, e eu acho que da indústria de forma geral, de caixa bastante alta, né? Então, nesse cenário onde as coisas, ainda que tenha notícia que não está indo tão bem, a dinâmica de preço está mais positiva e o técnico está extremamente favorável, eu acho que era natural você ter um bom desempenho, e foi isso que acabou acontecendo. O IDDI teve um fechamento de 6 bips no mês, e eu acho que em muito tempo foi o primeiro mês que os papéis com rating mais baixo tiveram um fechamento um pouco maior. Nada de muito expressivo, mas foi um pouco maior o fechamento.
o que também é um sinal de que o mercado tá bem forte, né, do lado positivo. Então, eu acho que, apesar das incertezas, o mercado de crédito ele se destaca como sendo uma boa alternativa e, tendo em vista o comportamento de fevereiro, confirmou a nossa tese que a gente colocou em janeiro, que achava que o mercado ia começar a melhorar. A gente começou a, com muita cautela, diminuir a posição de caixa dos fundos de crédito. Imagino que esse movimento pode perdurar ainda um pouco mais, né? Papel longo de empresa AAA, eu acho que alguns deles estão com o spread num patamar que não nos interessa muito, mas tem outras oportunidades aqui que parecem fazer sentido e a gente está animado olhando para frente, tá? Eu acho que é isso, passo a palavra para o Duda. Obrigado, Petrone. Boa tarde a todos. Eu sou o Duda Rocha. Bom, vou falar aqui um pouco com vocês de bolsa e um pouco de risco aqui também, né? Primeiro em bolsa, né? O Ibovespa teve uma performance negativa no mês de fevereiro de 2,6%. O S&P também caiu 1,4% e o Nasdaq 2,8%, né? Então, foi um mês de realização dos mercados, mas o que não mostra nos números dos índices foi a forte reversão e realização dos mercados, principalmente das principais empresas de tecnologia, né? Quando você pega as Mag 7, a maioria delas caiu mais do que 15% dos RAIs. Também eles vinham no movimento de novembro, dezembro e janeiro, principalmente pós-eleição do Trump, em que, com uma agenda que se esperava mais positiva, inclusive um choque de capitalismo, você pudesse ter uma rentabilidade, além, claro, que são empresas de alto crescimento, com fundamentos favoráveis, com uma agenda setorial muito favorável, que é da inteligência artificial e crescimento de lucros bastante fortes, tá? O que a gente fez? A gente vinha diminuindo um pouco algumas posições que estavam performando muito bem, então, em nomes específicos, a gente veio diminuindo um pouco, mas achávamos que o movimento poderia continuar e inclusive, ter não só em alfa dessas empresas específicas, mas ter um movimento de beta, ou seja, no direcional do mercado ter um pouco mais favorável. Então, nós temos girado em torno de 5% a 10% de posição de exposição líquida. Nesses últimos 3 meses anteriores, novembro, dezembro, janeiro, a gente estava mais ou menos nesse range, mas totalmente posicionado mais lá fora para pegar esse movimento e, em alguns momentos, até protegido aqui com o mercado local. Quando esse mercado realmente mudou o padrão de vol e o Trump começou a tomar medidas mais heterodoxas, né, foi isso mais forte e latente, que gerou o aumento de desconto e realização dos mercados mês passado, a gente saiu dessas posições mais direcionais, inclusive estamos trabalhando mais protegidos. Então, a exposição bruta não mudou muito. Hoje os multimercados estão cerca de 27% comprado, 23% vendido, e marginalmente comprado tanto em Brasil como nos Estados Unidos, com uma posição próxima de 2% comprado aqui, 2% lá fora, mas lembrando que é 80% redeado, e no Brasil, como nós temos essa visão macro mais desafiadora, o beta é até um pouco menor da carteira, tá? Então, hoje, diria que praticamente nós estamos focados aqui em gerar alfa, tanto no mercado local quanto lá fora. A gente antes estava um pouco mais também direcional lá fora e também viemos a proteger um pouco. Queria também chamar a atenção que essa volatilidade, a gente está muito focado nos mercados, a gente acredita até que pode gerar oportunidades bem favoráveis, a gente vai fazer isso provavelmente mais redeado, tanto aqui quanto lá fora. Em algumas posições que eu vou detalhar aqui, a gente até aumentou as posições, tá? Outro ponto, prova que o stock picking também está funcionando, é que os fundos de ações, a maioria dos fundos de ações, tiveram uma performance relevante em relação ao índice de mais de 1% ou quase 1% em alguns fundos, tá? Então, continuamos também a gerar um valor no stock picking, tanto no Brasil quanto lá fora, e eu acho que também vai ser o nosso foco aqui para frente, tá? Outro fator que também corrobora, que a gente acha que os fundamentos não modificaram, principalmente com essa realização mais forte lá fora, foi que o earning season, né, a temporada de resultados, também se mostrou forte. A maioria dessas empresas entregou acima do que o mercado estava esperando, com guidance favoráveis, com menos surpresas em relação ao passado, né? Mas continuam entregando crescimento fortes e voltaram
algumas empresas a múltiplos bastante favoráveis para empresas de tecnologia que não crescem mais que 15%, como nós gostamos, crescem mais que 20%, 25%, 30%, né? Múltiplos aí próximos de 20, 25 vezes lucro, que algumas das empresas preferidas nossas, o que também a gente, de forma mais protegida, a gente deve continuar perseguindo efetivamente compra, tá? Bom, o que a gente fez diferente no externo, tá? A gente tem com posições mais relevantes, só permanecendo com posições em empresas de rede social e semicondutores, essas de semicondutores com proteção também direta, em outras empresas de semicondutores que estão entregando resultados mais fracos e que têm um fundamento pior, e o hedge preponderante que a gente tem utilizado é o S&P, tá? Outro fato que aconteceu no mês foi uma queda relevante do petróleo. A gente tinha posição vendida do petróleo, a gente cobriu essa posição, tá? Então, ela não representa mais uma posição direcional, nem um hedge para as outras posições que a gente persegue. Tá? Bom, no Brasil, a gente até aumentou as posições no setor financeiro e no setor de utility. Tá? No setor financeiro, a gente continua achando que ele é uma relação de ganha-ganha, os juros mais altos até favorecem, sem dúvida, muito relativamente, mas favorecem alguns bancos aqui no Brasil. Mas se também houver um cenário mais macro, ou se quiser antecipar um sentimento de favorável para a eleição, a gente acredita também que são extremamente líquidos, também se prevalecerão. Tá? Então, a gente acha que é um cenário de ganha-ganha e efetivamente está no setor financeiro. Em utility, também houve uma realização forte em alguns papéis. A gente vinha mais leve, a gente achava até que o técnico era mais favorável, porque esse setor é o setor preferido dos gestores aqui no Brasil, mas essa realização gerou algumas oportunidades nos maiores, nos melhores papéis, principalmente empresas consolidadoras, distribuidoras, e a gente conseguiu aumentar um pouco essas posições. Tá? No setor de óleo, a gente até diminuiu posições, a gente tem plays relativos também no setor, mas continuo achando que, até por questões de dividendos, continua um setor que deve outperformar o mercado brasileiro, além de ser uma call também nas eleições. Tá? No externo, como eu falei, né, a gente acha que, apesar do bastante ruído, os fundamentos não mudaram, então a gente deve trabalhar mais protegido, mas procurando, dentro dessa volatilidade, aumentar as posições. Tá? E a gente continua achando que o setor de tecnologia é um setor favorável dentro desse cenário. Tá? Continua achando no desvio de percepção aí, que eu acho que algumas dessas empresas vão continuar vencedoras e vão continuar entregando resultados. Tá? E para frente também, em Brasil, é a mesma coisa, a gente tem preferido estar em posições long e short, focado totalmente em gerar alfa, e está muito atento, muito focado, porque a volatilidade tem sido bastante grande e gera extrapolações aí favoráveis para atuar no mercado. Bom, eu acho que basicamente seria isso. E eu acho também, só queria relevar, né, que a gente, apesar de ter tido uma queda mais forte no mercado, né, vinha também de altas favoráveis nos meses anteriores, a posição do retorno absoluto teve uma queda de 0,7% no setor externo, em equities, mas no ano é apenas 0,3%, e o setor e bolsa no Brasil não teve perda nesse mês, praticamente não teve perda no ano. Então, a gente continua perseguindo no relativo, achando que essa realização do mercado pode gerar oportunidades favoráveis. Bom, acho que basicamente é isso. Eu acho que também a gente tem, como todos falaram aqui, com esses mercados com a volatilidade maior, todos aqui estão fazendo uma gestão de risco forte. E eu acho que para frente deve continuar a nossa tônica tentando entender essas mudanças que estão acontecendo bastante rápidas. Isabel, com isso eu passo a palavra para você. Duda, a gente tem duas perguntas, uma referente a commodities, que eu vou fazer para você, e depois a gente passa para o petróleo, que a gente tem sobre crédito privado, tá? Com relação à pergunta de commodities, a única pergunta quanto à resolução de conflitos geopolíticos como um possível acordo de paz entre Ucrânia e Rússia,
como devemos observar o impacto nas commodities e nos mercados de risco? Tá. Primeiro da commodity, eu acho que, sem dúvida, o maior efeito da Ucrânia é o petróleo. E eu acho que esse movimento antecipou o que nós consideramos, o mercado está considerando um provável acordo de paz na Ucrânia, né? Os Estados Unidos têm pressionado bastante para isso. Houve também um ruído forte em relação a isso, porque já era para ter sido anunciado semana passada, e houve aquela conferência do Zelensky com Trump, que gerou bastante ruído, porque o Zelensky não concordou muito, mas agora está querendo voltar atrás, inclusive num acordo de commodities, de exportação, mas acho que são commodities especiais, eu acho que tem menos efeito como o mercado como um todo, e significa também uma proteção a partir do momento que os Estados Unidos é um parceiro comercial, tá? Mas as coisas estão muito fluidas, a Europa também tem se posicionado um pouco favorável à Ucrânia, mas acho que mesmo a Ucrânia, em condições favoráveis, pode estar procurando esse acordo. E, além disso, a oferta de petróleo tem se mostrado bastante forte, inclusive com a OPEC subindo a oferta de petróleo recentemente, que também ajudou na queda, assim como estar passando um inverno mais rigoroso no hemisfério norte. Então, todos esses fatores, eu acho que levaram essa queda do petróleo, e o fim da guerra deve corroborar ainda mais para um petróleo mais fraco. Lembrando que toda essa volatilidade e essa um pouco aversão a risco aumentou a taxa de desconto em relação aos mercados, que levou a uma realização de commodities em geral. Um outro efeito que teve foi a queda do minério de ferro, que afeta o Brasil, que também, que eu acho que a China tem conseguido sustentar seu crescimento, mas também gerou um pouco aí de realização, tá? Ótimo, Duda, muito obrigada. Vou chamar então o Petrônio para responder a próxima pergunta, que é a seguinte: considerando a Selic no patamar alto como está e ficará no curto prazo, temos probabilidade de termos problema de crédito com o aumento dos pedidos de RJ? Se sim, qual setor? Obrigado, Bel. Vamos lá. O juro mais alto atrai, de um lado, recurso para renda fixa, né? Porque o retorno dos contratos de renda fixa são todos geralmente atrelados ao CDI, então isso aumenta a atratividade. Só que isso é verdade, né? Seu retorno será mais alto desde que sua contraparte honre o pagamento. E, obviamente, chega um patamar de juros no qual a pagar mais fica mais caro. Então, essa preocupação é uma preocupação legítima. De forma geral, quando você começa a ter a Selic subindo juros, subindo muito, né? E por um tempo persistente, você tem um aumento de pedido de RJ. Lembrando que é uma combinação, né? Não é só os juros, né? Quer dizer, o objetivo do BC, quando ele está subindo os juros, é, em alguma medida, combater a inflação e diminuir a atividade. Então, você tem um efeito que é, de um lado, as empresas têm um custo da dívida mais alto, e do outro lado, eles podem ter uma maior dificuldade de vender, de ter receita, de exercer sua atividade. Então, a combinação, muitas vezes, ela é dupla, né? Então, assim, a resposta simples é, de forma geral, você tem aumento de inadimplência, né? Agora, o que torna essa questão um pouco mais difícil, né? É que as coisas não acontecem só um efeito, né? São vários efeitos combinados, e eles não afetam as empresas da mesma maneira. Então, você também tem que observar um pouco, como foi colocado, né? Onde acontece o problema. Então, a primeira coisa importante é que, quando você tem um ambiente mais desafiador, geralmente isso fortalece quem é mais forte. Então, as empresas maiores, muitas vezes, elas acabam sendo beneficiadas, porque a disputa não é muito igual, né? Se já é difícil você competir com alguém maior, quando o custo do dinheiro aumenta, os spreads não aumentam de forma proporcional, né? O que a gente tem visto, por exemplo, no momento é que os spreads de empresa AAA estão num patamar historicamente até baixo, né? E empresas que saem do AAA para um duplo A e um A já aumenta bem, né? E se você está falando de um universo de companhias que nem tem rating, né? Esses spreads aumentam mais ainda. Então, eu diria que o grande aumento de pedido de RJ se dá em empresas menores, são as empresas que não são listadas, são empresas que não que não possa acontecer, né? Sempre pode, mas eu diria que, de forma geral, são as empresas menores as que mais sofrem.
e são as empresas que têm menor margem, né? E são as empresas que estão mais expostas aos setores cíclicos. Então, se você pegar, eu diria que grande parte dos problemas vai estar em empresas pequenas e médias, em setores cíclicos, e que já vinham passando por algum motivo, por um programa de investimento, ou passaram por algum outro tipo de problema, e já vinham com seus balanços mais alavancados. Então, se você tem essa combinação de 3 fatores, eu diria que a chance de problema, ela aumenta bastante. Se você está em outras situações, aí eu acho que pode não ter problema algum, né? Então, a gente está focando aqui mais em empresas grandes, empresas em setores, por exemplo, infraestrutura, setores que são anticíclicos, empresas que têm margem alta, e olhando muito para o fluxo de caixa das companhias, e também para o caráter de quem é o acionista, porque muitas vezes a decisão de pedir um RJ, ela se dá, às vezes, por conta da circunstância que é favorável, mas da vontade do dono da companhia de levar isso adiante. Muitas vezes tem empresas que fazem de tudo para não passar por isso, e essas são as empresas melhores de forma geral, e vão ser as empresas que vão ter maior perspectiva de crescer no longo prazo. Tá? Ótimo, então, obrigada pela resposta. A gente não tem mais perguntas, então a gente pode encerrar o call. Eu agradecer novamente a todos pela presença. Bom mês e até o próximo mês. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado.